Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos Legais. Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema que tem causado muita confusão na cabeça de quem estuda para concursos públicos. Nós vamos estudar os conceitos de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho, doenças ocupacionais, equiparação ao acidente de trabalho e vamos ver também, afinal de contas, o que nem é doença do trabalho. Todos estes conceitos aqui serão estudados e você, depois da aula de hoje, nunca mais vai ter problema em se confundir com esses termos. Então, eu já deixo aqui ao lado o QR Code para que você possa colaborar com o crescimento do canal. E no link da descrição nós temos um PDF com mais de 90 questões para você que está estudando para o concurso nacional unificado. São mais de 90 questões de conhecimentos gerais elaboradas a partir do edital do CNU. Então, clica no link da descrição, adquira nosso PDF e acesse o QR Code aqui do lado para que você possa colaborar com o crescimento do canal. Então, o que vem a ser doença do trabalho e doença profissional? Será que eu posso utilizar estes dois termos indiferentemente em qualquer situação? A resposta é que não. Lá no artigo 20 da Lei 8.213, nós temos o seguinte: consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, no inciso 1, e doença do trabalho, no inciso 2. Em relação à doença profissional, o artigo 20, inciso 1, vai dizer: doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Nós vamos aqui dar de bizu para você o P. P de profissional, P de peculiar. P de profissional, P de peculiar. Então, só vai ser considerado uma doença profissional se esta doença tiver sido produzida ou desencadeada por condições de trabalho geradas pela atividade. Então, é uma doença que ela é específica da profissão. Exemplo, para facilitar a compreensão, a silicose. Se você trabalha com a sílica, você vai desenvolver a silicose com o passar do tempo, porque esta doença ela é característica das pessoas que trabalham com a sílica. Se você não trabalha com este produto, se você não trabalha com a sílica, você nunca vai desenvolver a silicose, certo? Então, esta doença profissional, ela é peculiar das pessoas que trabalham com a sílica e ela está lá no rol do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ok? Avançando, nós temos aqui, no inciso 2, doença do trabalho. Doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente e constante também da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A doença do trabalho ela vai ser compreendida como aquela que ela não está necessariamente ligada à profissão. Exemplo, você pode ser um operador de caixa e desenvolver LER, lesão por esforço repetitivo. Então, não necessariamente só as pessoas que trabalham como operadores de caixa vão desenvolver LER. Você pode também desenvolver esta doença, esta lesão, por trabalhar em outras áreas. Ou, mesmo na sua casa, você pode, por meio da sua movimentação diária, agravar ainda mais a situação. Então, no caso da doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais. Por exemplo, não tem uma cadeira adequada, ergonomicamente adequada para que você sente-se para executar suas funções no trabalho, como um operador de caixa. Então, perceba que ela não é a LER, não é uma doença que está ligada necessariamente a uma determinada profissão, certo? Porém, as condições do ambiente podem desencadear aquela doença. Avançando um pouco mais, nós vamos ter aqui o seguinte, outro conceito que causa muita confusão na cabeça de quem estuda para concurso: doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais é um gênero, é um conjunto no qual estão incluídas doenças profissionais, essa que nós acabamos de ver, e doença do trabalho. Como exemplo, eu disse aqui, né? Doença profissional, aquela que só adquire quem trabalha com aquela profissão. Exemplo, a sílica. Doença do trabalho, aquela que não necessariamente vai ocorrer em função do desempenho daquela função, daquele trabalho. Exemplo, a LER, lesão por esforço repetitivo. Avançando um pouco mais, nós vamos ter aqui o que não é considerado como doença do trabalho. Isso está lá no artigo 20, parágrafo 1º da mesma lei 9.213. A linha A não é considerada doença do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por segurado
que habite em região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Vamos agora para o nosso último tema da aula de hoje, que é a equiparação ao acidente do trabalho. Este tópico está lá no artigo 21 da Lei 8.213, que nós vamos ver a partir de agora. Perceba. Inciso 1º. O que é equiparado ao acidente do trabalho? O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou a perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, nós temos aqui o primeiro caso de equiparação ao acidente do trabalho. Inciso 2. O que é equiparado ao acidente do trabalho? O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de, vamos lá, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Então, você percebe que aqui, ou quando é praticado por terceiro ou por companheiro de trabalho, esse ato de agressão, sabotagem ou terrorismo é equiparado ao acidente do trabalho. Além disso, uma ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, você perceba que é uma ofensa física, que ela é intencional, pode ser provocada por terceiro ou por companheiro de trabalho, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Próximo item, também é equiparado ao acidente do trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Você percebe aqui que são coisas que estão relacionadas de alguma maneira, eventos que estão relacionados de alguma maneira ao trabalho. Próxima a linha, ato de pessoa privada do uso da razão. Perceba que lá no início do inciso diz que é sofrido pelo segurado no local de trabalho e no horário de trabalho. Isso é importante levar em consideração na hora da sua prova, certo? Então, ato de pessoa privada do uso da razão, sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior que ocorram onde? No local de trabalho e no horário de trabalho. Inciso 3º, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Próximo inciso, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho, perceba a diferença aqui do inciso 2 para o inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, nas seguintes situações: na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhorar capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, e por último, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado. Aqui, para facilitar, eu destaquei aqui algumas palavrinhas que eu acredito que vão facilitar a sua compreensão. Vamos lá. Então, em relação ao artigo 21, equiparação ao acidente de trabalho, nós vamos ter o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. E aqui, acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência destas alíneas que eu já falei. Inciso 3º, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. E, por último, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, nessas condições que eu já havia mencionado. Eu quero finalizar por aqui a nossa aula de hoje. Se de alguma forma eu contribuir para esclarecer estas dúvidas aqui, que são muito frequentes nos candidatos que estão se preparando para concurso público, eu peço que você colabore com o crescimento do canal, acessando o QR Code aqui do lado e colaborando com o seu Pix. E se você estiver se preparando para o concurso nacional unificado, que você adquira o PDF de questões de conhecimentos gerais, que está aqui no link da descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui, inscreva-se no canal, até o próximo vídeo.